Estamos de volta, o Vida e Saúde hoje falando sobre perdas. Muita gente participou com a gente, Dr. César, contando aqui de momentos difíceis. E eu quero trazer na tela, já sem muita demora, porque quando a gente está com dificuldade, a gente parece que não consegue nem ouvir as pessoas falando na nossa orelha, né? Tipo, ai, um tio, uma tia, vem alguém, algum parente falar e parece que a pessoa não está entendendo a nossa dor. Mas quando a gente ouve um profissional, alguém externo, parece que aquilo tem mais acesso ao nosso coração. A gente escuta quando a gente pode, né? A gente escuta quando aquela negação já está baixando e a gente já está mais disposto a aceitar a realidade, mesmo difícil, né? Vamos ouvir, doutor César? Põe na tela a primeira interação aqui, a gente recebeu muita, vamos trazer as mais representativas. Riso Brito está dizendo o seguinte: perdi meu pai, minha mãe e minha avó no espaço de 2 anos. E o mesmo aconteceu com 3 irmãos que perdi em apenas 2 anos durante a pandemia. Nunca mais fui a mesma e sofro de pânico até hoje. Fiquei com um verdadeiro pavor à morte. Uau, Riso, obrigada por compartilhar aqui. Que difícil, doutor César. Muita perda. Obrigado, Riso, por sua participação aqui. Realmente, muita morte, uma atrás da outra. E não só muita morte, mas é morte de gente muito significativa. Pai, mãe, irmãos. Então, esse pânico pode passar. Se você já viveu todas aquelas fases de luto, então, comece a pensar de que Deus te dá força para você seguir com a sua vida e veja quem ficou na sua vida, com quem você pode realmente ter um certo conforto, né? Então, em vez de deixar que a sua mente fique sempre conectada com o que você perdeu, procure fazer um esforço para você pensar com quem ficou, com quem Deus ainda está mantendo aí perto de você, né? Porque isso vai te ajudar a não ficar com essa dor o tempo todo aí. Mudar de perspectiva, minha querida. Olha, tem outra interação aqui na nossa tela, vamos trazer? É a Beth que está aqui, ela está dizendo o seguinte: perdi meu único filho de 19 anos há 3 anos e ainda não superei. Minha vida parou e até hoje não consegui voltar a trabalhar. Faço acompanhamento medicamentoso e psicológico, mas ainda assim é difícil. Será que posso encontrar respostas na Bíblia? Que dor, Beth, que dor. Eu não quero nem pensar, né? Eu tenho um casal de filhos, 5 netos. Eu acho que talvez a dor pior da perda pela morte deve ser de um filho, viu, Teru? Deve ser, porque eu já perdi meu pai, perdi minha mãe, mas quando eu já pensei na morte de um filho, eu pensei assim: Deus, o que deve ser pior, né? Quer dizer, deixa eu morrer primeiro, né, para eles ficarem na vida, ou deixa eles morrerem primeiro para eu suportar a dor? É um negócio meio maluco de pensar nisso. É aquela coisa, a gente quer um menos pior, né? Aquilo que é menos pior. A gente quer o melhor para o filho, a gente quer um menos pior para ele, o menos doloroso para o filho e para a filha, né? Então, eu não sei nem o que é que você está sentindo, porque eu não vivi essa experiência, mas eu posso imaginar, e quando eu imagino, deve ser uma coisa insuportável, né? Claro, quando a gente ama o nosso filho, ama a nossa filha. Agora, a Bíblia dá resposta para isso quando ela diz que os mortos ressuscitarão. Quando Jesus falou assim: eu sou a ressurreição e a vida. Então, olha o que ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Então, você precisa se agarrar mais a Jesus, porque ele vai trazer uma solução dessa intensidade dessa dor, né? A perda não tem como só na ressurreição, mas a qualidade da dor que você está sentindo, com certeza, ele vai te aliviar. E eu gosto do Salmo 91:15, Salmo 91:15, que Deus está falando para os seres humanos. São 5 passos. Deus fala assim: ele me invocará, ela me invocará. Você procura Deus, ela me invocará. Primeiro, você procura Deus. Segundo, ele diz: eu ouvirei você. Terceiro, estarei com você na angústia. Quarto, vou te livrar. E lá no final, quando Jesus voltar, eu vou te glorificar. Então, gaste mais tempo na presença de Deus, com oração, porque aquilo que Jesus falou que é a graça, né? Eu vos dou a minha graça. Graça não é uma filosofia, né, Teru? Não é. Graça é uma energia, graça é um poder. Graça é um poder faz mesmo a que gente Deus reagir. que é um poder que Deus manda para você e muda a neuroquímica cerebral.
né, atua biologicamente no nosso ser, na medida que você tem humildade, na medida que você tenha perseverança na busca de Deus, essa graça vai chegando e vai curando. Agora, doutor César, eu gostei muito do que o senhor falou na pergunta anterior, da riso para riso, mudança de... alguém ficou, talvez, não sei se ficou um marido, você perdeu só o filho, e alguém está precisando de atenção. Às vezes não é alguém próximo, mas é algum vizinho, alguém da igreja. E a gente pode dedicar a nossa vida, né? Porque você está viva, querida. E Deus pode te usar para abençoar outras pessoas, para ser uma mãe para outros. Muitas pessoas que sofrem de crise de pânico, até tem um programa que eu já gravei sobre isso, pessoas que têm tendência a crise de pânico, elas, não todas, mas muitas podem ter um tipo de vínculo. A maneira como se liga com o outro é uma maneira exagerada. Então, quanto mais exagerado o vínculo feito com o ser humano, quando esse ser humano morre, então a dor é maior, né? Então, pense nisso, né? Que talvez o problema não tenha sido tanto a perda da pessoa que em si produz dor, mas é o tipo de vínculo a expectativa que você colocava. Então tem que abaixar um pouquinho isso, daqui para frente da sua vida, você deve realmente ter o vínculo afetivo com as pessoas, senão a gente morre sem vínculo afetivo. Mas cuidado para não colocar um vínculo exagerado, como se as pessoas pudessem preencher tudo em você. O único que preenche tudo na nossa vida é Deus. Muito bem, muito bem. Chegou agora aqui também para a gente a Graziele. Vamos colocar na tela? Ela está comentando, doutor César, ela fala lá da Inglaterra. Ela diz que viveu um luto, não de morte, mas de abandono de mãe e com a graça de Deus venceu a dor. Não foi fácil, ela diz, mas Jesus nunca me abandonou. Reconheci seu amor e nunca mais me senti sozinha e muito menos abandonada. Perdoei, me sinto mais leve e hoje sou a versão melhorada dos meus pais. Maravilha, vitória, parabéns, Grazi. Que bom, Graziele, você ter colocado esse testemunho seu aqui, né, compartilhado. É verdade que isso é um processo que demora mais ou menos dependendo das pessoas, mas com certeza é um processo que funciona, né? Porque Jesus, ele não prometeu coisas que ele não cumpre. Então ele disse, vem a mim e eu vou te aliviar. Então se você faz isso com fé, com humildade, com perseverança, diariamente, vai ter algum alívio em algum momento aí que ele vai proporcionar para você. Que bom. Tem mais uma interação que eu quero trazer aqui, uma interação anônima. A gente recebeu muita interação relativa a isso, doutor César. Como lidar com a perda de um casamento de 20 anos que terminou em divórcio? Um luto doloroso também. É bem doloroso. O divórcio, você sabe que divórcio está no top ali, quase nos primeiros itens, quando a gente estuda estresse no ser humano, tem uma lista, uma escala de eventos que produzem estresse. E o divórcio está lá em cima. E quando a gente estuda a escala de estresse para jovens e adolescentes, a morte do pai e mãe é o primeiro e divórcio vem ali em segundo ou terceiro lugar. Então, como é que se supera um divórcio? Primeiro você olhando para trás e pensando o que você pode aprender daquilo que aconteceu. Porque as pessoas que divorciam, elas já querem pular para um casamento rapidamente e não dão tempo, né, de aprender qual foi o erro pessoal, provavelmente vai repetir no segundo relacionamento, né? Então, olhar para trás, ver qual foi o seu erro, qual foi a sua falha. Segundo lugar, você também não ficar se culpando, se martirizando, né? Porque o casamento depende de duas pessoas. Então, se de repente o divórcio não foi por uma decisão sua, né? Ou não foi por talvez a falta grave tenha sido do outro ali. Então, perdoe a si mesmo, olhe o que aconteceu de ruim e de bom e preste atenção no próximo relacionamento que cabe em certas circunstâncias. Doutor César, cada um tem a sua dor e cada um sabe realmente quão profunda ela é. Nessa hora a gente pode também refletir. E eu sei que Deus tem propósito, Ele não coloca as coisas ruins na nossa vida, mas Ele permite que a gente atravesse, como o senhor falou, atravesse as dores, atravesse as dificuldades e Ele vai estar conosco. Então, eu acho que essa é a maior esperança de toda e qualquer dor. Eu quero agradecer ao senhor pela participação hoje aqui, por ter, assim,
ido tão longe e ao mesmo tempo trazido a gente à tona novamente. Obrigada. De nada. E vamos ter fé em Deus, que Ele segura a nossa angústia até Jesus voltar. Obrigada, gente. Até amanhã, se Deus quiser, com mais vida e saúde aqui na sua tela. Tchau.